devocional. Todos os dias estamos aqui às 6 horas da manhã, iniciando mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Sejam todos bem-vindos. Como é bom a gente começar o dia, começar a semana na presença de Deus. Não existe lugar melhor para estarmos do que diante da presença de Deus. Aqueles que nos conhecem, aquele que cuida de cada detalhe da nossa vida. Vamos iniciar o dia hoje assim, na presença de Deus, crendo que esse dia, essa semana, já foi preparado por Deus. Tenha certeza de que Deus já cuidou e cuida de cada detalhe que você ainda vai viver, que você ainda vai passar por ele. Amém? É bom a gente iniciar o dia aprendendo mais da palavra do Senhor, aprendendo mais aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Seja bem-vindo, Mônica, bom dia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Gi, Deus abençoe, querida, seja bem-vinda. Bom dia, Gislaine, Deus abençoe, querida, seja bem-vinda. Vamos chegando. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Rose, Deus abençoe, querida. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Marta, seja bem-vinda, querida. Vamos chegando. Mais um devocional, né? Como é bom. Obrigado, Gi. Obrigado, Marisa. Vamos começar. Bom dia, Vilma. Bom dia, Gabi. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos começar o nosso devocional. E eu quero começar esse devocional de hoje. É um devocional que eu preparei essa semana, meditando na palavra de Deus. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Eu preparei esse devocional e eu preparei, na verdade, observando algumas coisas e comecei a me perguntar, porque entenda uma coisa, toda palavra, todo devocional, ele surge através de experiências, através de coisas que eu vivo, através de coisas que eu observo e principalmente lendo a palavra de Deus. E é muito bom a gente viver a vida observando os detalhes da vida. Ontem perguntaram para mim, pastor, como é que você faz para preparar uma mensagem? Uma mensagem demora muito para ser preparada. Eu falei que todo dia se vê informações, lendo a palavra de Deus, meditando, orando, observando a vida. As mensagens surgem daí. Entenda que tudo aquilo que eu falo aqui para vocês, antes eu já falei para mim, eu já preguei para mim. Bom dia, Mira, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Haroldo, seja bem-vindo, meu amigo, Deus te abençoe. Bom dia, Cláudia, Deus te abençoe, querida. Então, quando a gente começa a viver a vida, observando os detalhes da vida, as mensagens surgem. Porque a vida é cheia de exemplos, a vida é cheia de situações que, confrontando com a palavra de Deus, sai uma mensagem. E essa foi feita quando eu estava observando. Eu tirei alguns dias de descanso esses dias, tipo uma mini férias,
Bom dia, dona Heloísa, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Marcelo, meu amigo, seja bem-vindo, Deus abençoe. E eu estava na estrada, dirigindo, e eu estava observando as placas da estrada, os sinais da estrada. E eu fiz uma pergunta para mim mesmo enquanto eu estava dirigindo. Quem guia a minha vida? Quem guia a minha vida? Eu quero fazer essa pergunta para você nesta manhã. Quem guia a sua vida? A sua vida é conduzida através do quê? A sua vida é conduzida através de quem? E essa é a pergunta do nosso devocional hoje de manhã, que é o tema do nosso devocional. Quem guia a sua vida? A sua vida ela é conduzida por aquilo que você vê, a sua vida é conduzida por aquilo que você sente, que você pensa. A sua vida é conduzida através do quê? E esse é o tema do nosso devocional de hoje. Quem guia a sua vida? Responde para você mesmo. Quem guia a sua vida? Eu quero começar o devocional de hoje lendo o livro de Salmos, capítulo 37. Salmo 37, versículo 23 e 24. Preste bem atenção nesse versículo. Diz assim: O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Olha só o que está escrito nesse salmo. Salmo 37, versículo 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem. Esse homem aqui é ser humano, tá? Homem e mulher. Quando a conduta desta pessoa o agrada. Ainda que ele tropece na caminhada, ainda que ele deslize, ainda que ele caia, o Senhor o toma pela mão. Agora, é interessante como esse versículo começa. O Senhor firma os passos daquele cuja conduta o agrada. Você tem agradado a Deus? Você já parou para fazer uma reflexão? Você já parou para pensar se a sua vida agrada a Deus? Bom dia, Rose. Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda. Você já parou para fazer essa pergunta para você? A sua conduta de vida, a forma que você viva, agrada a Deus? Se sim, fique tranquila, fique tranquilo, porque os seus passos são firmados pelo Senhor. É próprio da natureza humana, entenda isso, é próprio da natureza humana pensar que o destino está nas nossas próprias mãos. É natural pensarmos isso. A pessoa acredita que tudo que ela precisa fazer é planejar cuidadosamente a vida. E ela será plena em tudo que ela fizer. Essa observação, esse sentimento é natural da vida humana. Nós achamos que o nosso futuro, o nosso destino, de repente está nas nossas próprias mãos. Basta fazer um bom planejamento. Um bom planejamento familiar, um bom planejamento financeiro, um bom planejamento profissional. Planejar de forma cuidadosa. E aí a nossa vida será plena. E eu pergunto, será? Porque se Deus não firmar os nossos passos, não caminhamos. Se Deus não firmar os nossos passos, erramos até a direção.
Planejar é bom? É. Planejar é importante? É. É necessário você planejar a sua vida. Você que é casado, casada com o seu esposo, com a sua esposa. Você que não é casado, é bom planejar a sua vida pessoal. É bom. Só que isso não deve ser o seu alicerce. Por vários motivos. Porque se não acontecer da forma que você quer, você se frustra. Se não acontecer da forma que você quer, às vezes você coloca até culpa em Deus, achando que Ele não fez aquilo que você gostaria. É maravilhoso você planejar a vida, olhar para frente, fazer as provisões da vida para um futuro. Mas olha o que Jeremias, capítulo 10, versículo 23 nos diz. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha dirigir os seus passos. Olha isso. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha dirigir os seus passos. Entenda que Deus, Ele guia os passos de todos aqueles que buscam a sua direção. Quer saber para onde você deve ir? Busca no Senhor. Quer saber que direção tomar? Busque no Senhor. Busque no Senhor. Entenda uma coisa. Os nossos passos, eles só são seguros se estiverem em Deus. Os nossos passos só estarão seguros se a direção que eu estou caminhando foi a direção que Deus me deu. Ah, pastor, Deus não me deu direção nenhuma, então fica quieto. Não saia do lugar. Lembra quando Moisés... Hoje eu estou bebendo muita água. Acho que eu comi alguma coisa com muito sal esses dias. Lembra quando Moisés estava orando a Deus, conversando com Deus, e Deus está virado com aquele povo, porque aquele povo no deserto só reclamava, só murmurava. E Deus disse para Moisés: eu não irei mais com vocês, eu mandarei um anjo ir com vocês. E Moisés disse assim para Deus: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Olha o que Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Porque Moisés entendia que a segurança no deserto, a direção correta, dependia da presença de Deus. Grave isso que eu estou te dizendo. A segurança da sua caminhada, a segurança de chegar no destino que Deus tem, a segurança e proteção está na presença de Deus na sua vida. Bom dia, Natanael, seja bem-vindo, querido. E Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Chega de andar sem direção. Chega de andar sem segurança. Você já viu e já experimentou que não dá certo. De repente estamos colhendo coisas hoje na vida por caminhadas, direções que nós mesmos resolvemos tomar. Por isso que eu pergunto: quem guia a sua vida? Ou entregamos a nossa vida completamente para Deus e deixamos Ele cuidar dela?
Ou sempre vamos estar patinando na vida, indo por caminhos que achamos que é correto, mas no fim leva à destruição. E eu separei aqui algumas coisas importantes. Por que devemos deixar Deus nos guiar? Por que devemos entregar a nossa vida completamente para Deus e deixar que Deus nos guie, nos direcione, nos mostre o caminho, nos mostre a direção que devemos seguir? Sabe, eu acho muito interessante a comparação que a palavra de Deus faz entre nós e a ovelha. Eu acho isso muito interessante. A palavra de Deus usa uma figura que a gente chama de figura de linguagem. Que nos compara com uma ovelha. Nos compara com uma ovelha por quê? Eu não sei se você sabe, mas de todos os animais que existem no planeta, a ovelha, ela não tem senso de direção. Por isso que ela precisa de um pastor. Bom dia, Ilana. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Tati. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Bom dia, Cá. Seja bem-vinda. Deus abençoe. A ovelha é o único animal no planeta que não tem senso de direção. E é curioso que a Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Deus, nos compara com uma ovelha. Nós temos a necessidade de um pastor. Nós temos a necessidade de alguém que nos toma pela mão e nos fala: esse é o caminho. A ovelha, para se alimentar, ela precisa que um pastor leve ao pasto. Uma ovelha, para beber água, ela precisa de um pastor que leve aos rios, aos lagos. E nós somos assim. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Nós somos assim. Somos ovelhas de um grande pasto. Cujo Senhor, Jesus Cristo, é o nosso sumo pastor. Olhe para você e veja a necessidade que você tem de um pastor. Um pastor que te guia, um pastor que te orienta, um pastor que te mostra a direção. Só que veja bem, eu não estou falando de um pastor assim. Por exemplo, eu sou um pastor, mas eu estou falando do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dele que precisamos. É dele que precisamos. Porque somos completamente dependentes para caminhar, para comer, para beber, para viver. Precisamos reconhecer essa dependência. Precisamos reconhecer que sem esse pastor, sem Jesus Cristo, nada podemos fazer. E Moisés entendeu isso, que sem Deus ele não teria direção naquele deserto. Ele disse: Senhor, se não for conosco, não nos faça sair daqui. Agora, entenda por que devemos deixar Deus nos guiar. Por que devemos deixar Deus cuidar da nossa vida? Primeira coisa que eu quero deixar aqui destacado e claro, para que você possa entender por que disso. Primeira coisa, porque Deus vê tudo. Deus vê tudo. Deus enxerga além daquilo que enxergamos.
Deus enxerga além daquilo que você possa enxergar ou perceber. A nossa visão, ela é limitada. Entenda que nós não sabemos o que pode estar escondido numa esquina. Imagina você caminhando e lá na frente tem uma esquina que você vai dobrar. Você não sabe o que você vai encontrar quando você dobrar aquela esquina. Por quê? Porque a nossa visão é limitada. A nossa visão é limitada. Por isso precisamos que a nossa vida seja guiada por Deus, porque Ele tudo vê, Ele enxerga além. Olha o que está escrito no livro de Jó, capítulo 28, versículo 24. Pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo do céu. Olha isso. Pois Ele, o Senhor, enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo do céu. Você sabia que Deus já viu o seu futuro? Você sabia que Deus já viu as bênçãos que você tem para receber? E Deus vem nessa manhã para dizer que Ele conhece o seu futuro e será um futuro extraordinário na presença dEle. Então deixa Ele guiar os seus passos, deixa Ele te dar direção, porque tudo Ele vê, tudo Ele vê. Aquilo que você não está enxergando, Deus já viu. Existe um versículo que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no coração humano, é o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Quando deixamos Deus guiar os nossos passos, quando deixamos Deus guiar a nossa jornada, nós descansamos. Jó, capítulo 34, versículo 21. Pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. Não tem um passo que você dê que Deus não enxergue. Não tem nada que você faça que Deus não esteja atento. Apesar da sua soberania, do seu poder, Deus se preocupa com tudo que envolve você. Às vezes a gente fica com medo de incomodar Deus. Às vezes a gente fica com medo de atrapalhar Deus. Uma vez eu escutei uma pessoa falar: pastor, eu não oro muito porque o meu problema diante do que aquilo que Deus tem para resolver é muito pequeno. Às vezes eu não peço nada, eu só agradeço, porque Deus tem tanta coisa para se preocupar pior do que as minhas. Não pense assim. Não pense assim. Tudo que é importante para você é importante para Deus. Tudo que é importante para você é importante para Deus. O maior desejo de Deus é que Ele possa cuidar de todos os detalhes da sua vida. Você sabia disso? O maior desejo de Deus é que Ele possa cuidar de todos os detalhes da sua vida. Sabe por quê? Porque Ele vê tudo. Ele vê sua família, Ele vê seu trabalho, Ele vê seus sentimentos, Ele vê seus pensamentos, Ele vê as suas ações, Ele vê o que você acha ou o que você não acha, Ele vê o que você sente, Ele vê a sua dor,
Ele vê o seu sofrimento, Ele vê a sua tristeza, Ele vê a sua alegria, Ele vê o seu amor, Ele vê tudo. Por isso Ele deve ser o nosso guia, por isso que Ele deve guiar a nossa vida. Porque tudo Ele vê. A gente não tem condições de saber o que vai acontecer daqui a meia hora. A gente está aqui agora, são 6h29. Estamos vivendo agora. Estamos existindo agora. Daqui a alguns minutos, não sabemos o que vai acontecer. Olha o que Tiago, capítulo 4, versículo 14 nos diz. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Não queira viver por vontade própria. Não queira caminhar segundo o que você acha, o que você pensa. Não. Deixa Deus guiar os seus passos. O próprio Senhor diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu caminhar junto com você. Deixa eu direcionar o seu caminho. Entenda que a vida comigo é segura. Porque é o Senhor que firma os nossos passos. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus cuidar. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Não tem nada nesse mundo que passe despercebido do Senhor. Te fizeram algum mal na vida, deixa que o Senhor cuida. Não nutra dentro de você sentimento de vingança. Não. Deixa que Deus cuida, porque os olhos do Senhor estão por toda a terra. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Deixa Ele cuidar disso aí. Porque Deus tudo vê. Tudo vê. Segunda coisa, por que devemos deixar Deus guiar a nossa vida? Porque Deus tudo sabe. Porque Deus tudo sabe. Ele não só vê, mas Ele sabe. Tudo sabe. Deus é onisciente. Deus é onisciente. Entenda que quando entregamos a nossa vida ao Senhor e procuramos todos os dias a sua orientação, o que fazer, então podemos ter a certeza de que tudo coopera para o nosso bem. Até aquilo que você olha e acha que não foi legal, que é uma situação complicada, mas entenda, até nisso coopera para o seu bem, porque você entregou a direção da sua vida para aquele que tudo sabe. Nós não sabemos de nada, nós achamos, Deus não acha, Ele sabe.
Deus não acha nada. Deus tem certeza absoluta, porque Ele sabe de todas as coisas. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. Você tem propósito de Deus para a sua vida? Se você acordou hoje, é porque os planos que Deus tem para você, os propósitos que Deus tem para a sua vida, continuam de pé. Deus está te chamando para viver uma segunda-feira extraordinária. Deus está te chamando para viver uma segunda-feira debaixo da direção dEle. Porque Ele tudo vê e Ele tudo sabe. Viva essa segunda-feira hoje plenamente convicta de que quem está te direcionando é o Criador dos céus e da terra, é o soberano Deus que tudo vê e tudo sabe. Queridos, quando a gente entende isso, a nossa vida fica mais leve. É verdade, Ana Paula, é isso mesmo. Só enxergamos aquilo que a nossa visão alcança. E dependendo daquilo que enxergamos, ficamos com medo, ficamos preocupados, ficamos ansiosos, ansiosas, porque é aquilo que a nossa visão está enxergando. Mas Deus enxerga além. Então deixa Ele guiar os teus passos. Quando Deus falar, vai por aqui, porque por ali não é bom, então vá. Vá por onde Ele direcionou. Afinal de contas, existe uma promessa. Ontem eu preguei sobre isso de manhã, sobre as promessas de Deus. Existe uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias. Não tem um dia sequer que Deus não esteja presente na sua vida. Todos os dias. É Ele que te acorda. Ele que te faz caminhar, Ele que te dá direção, Ele que renova o fôlego de vida em você. Livro de Isaías, capítulo 55. Capítulo 55, versículo 8 e 9. Presta atenção. É um versículo muito conhecido. Agora, uma coisa é você ouvir o versículo, outra coisa é você viver e experimentar, porque é isso que Deus deseja. Vida com Deus é vida de experiência, é vida de relacionamento. Isaías 55, capítulo 8, versículo 8 e 9. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deixa Deus guiar a sua vida. Deixa Deus guiar. Deixa Deus direcionar. Amém? Deixa Deus pensar por você. Deixa Deus caminhar por você. Deixa Deus viver a sua vida.
Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. E o mais ele fará. Amém? Terceira coisa importante. Por que devemos deixar Deus nos guiar? Porque Ele tudo vê, porque tudo sabe, e agora porque Deus tem todo o poder. Deixa ser guiado por aquele que tem todo o poder. Todo o poder pertence a Ele. Nós somos apenas criaturas, limitadas em poder. Não temos o poder suficiente para resolver as demandas da nossa vida. Não temos poder suficiente para viver. Reconheça a sua limitação. Reconheça a sua limitação. Reconheça a sua fraqueza. Reconheça a sua dependência completa desse Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Reconheça. Reconheça que há forças poderosas, tanto humanas quanto espirituais, trabalhando contra a nossa vida, contra a humanidade, especialmente contra aqueles que são salvos, que têm a marca da promessa, a marca de Deus. A luta está intensa, você está no caminho certo. A batalha está intensa. Você olha e não vê saída. Você está no caminho certo. Sabe, queridos, eu preguei ontem de manhã na igreja e eu falei sobre qual é o tamanho da sua promessa. Esse era o tema da mensagem. Qual é o tamanho da sua promessa? Eu estava falando de Caleb. Caleb foi um homem que saiu do Egito, junto com Josué, junto com aqueles outros hebreus. E ele recebeu uma promessa de Deus, através de Moisés. Quando ele tinha 40 anos de idade, ele recebeu uma promessa, dizendo que ele ia possuir uma terra que seria dele e da descendência dele. Só que quando ele foi ver essa terra, chamada Hebrom, essa terra era ocupada por gigantes, por Enaquins, era considerado gigantes na época. Era uma terra muito fortificada, era uma grande cidade chamada Hebrom. Para conquistar aquela promessa, ele teria que enfrentar os gigantes. Ele teria que enfrentar uma fortaleza. Ele teria que travar uma luta intensa. Mas era a promessa dele. E ele enfrentou os gigantes. Ele tomou posse da terra. E ele habitou com a sua família em Hebrom, a terra prometida para ele. Você tem promessa de Deus na sua vida? Então se prepare para a batalha. A diferença é que você vencerá a batalha na presença de Deus.
porque Deus tem todo o poder para lutar as suas lutas, batalhar as suas batalhas. Se você deixar Deus guiar a sua vida, você será mais do que vencedor, vencedora todos os dias, porque você está diante daquele que tudo vê, tudo sabe e tem todo o poder. Deixa Deus guiar a sua vida. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é além dessas coisas. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é espiritual. Por isso as nossas armas devem ser espirituais. E a maior arma que você tem está aqui. A maior arma que você tem está aqui. Ela está pronta, afiada, para vencer qualquer batalha. Por isso, medite no livro da lei. Isso que Josué recebeu como ordem de Deus. Quer vencer as batalhas, quer conquistar as promessas, não se aparte desse livro. Medite nele dia e noite, para que você possa ir bem onde você for. Deixa Deus guiar os seus passos. Amém? Deixa Deus te conduzir. Porque o Senhor nos leva para águas tranquilas. O Senhor nos leva para pastos verdejantes. Afinal de contas, somos suas ovelhas. Deixa o pastor cuidar. Deixa o pastor cuidar. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, diz assim: Eu mesmo disse, nunca o deixarei, jamais te abandonarei. É nós que abandonamos, é nós que deixamos. Ele não. Ele é fiel. Ele é fiel. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus nunca se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele. Nós é que mudamos a direção. Mas ele é tão amoroso, tão misericordioso, que mesmo que nos afastemos dele, ele vai lá e nos traz de volta. Continue firme. Continue firme. Deixa Deus guiar a sua vida, porque Ele tudo vê, Ele tudo sabe e Ele detém todo o poder. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, é com ele que eu quero caminhar para o final. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, finalizando, diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo.
O que você está esperando? Deixa Deus guiar a sua vida. Deixa Ele trilhar o bom caminho com você. Deixa Deus te ajudar a viver um dia de cada vez, plenamente nele. Com certeza a vida se torna uma vida mais leve, mais plena, mais abundante. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida, e vida abundante. Vida de realizações, de conquistas. Deixa Deus guiar os seus passos. Amém, queridos? Esse é o devocional de hoje. Essa palavra é a palavra que eu quis compartilhar com vocês. Que essa palavra seja uma palavra que possa marcar no seu coração. E responder essa pergunta: quem guia a sua vida? Quem guia a sua vida? São as circunstâncias? São os sentimentos? São aquilo que você pensa? São os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos? O que guia a sua vida? Deixa Deus guiar a sua vida. Entrega completamente a sua vida para Deus. Paulo entendeu isso. E ele disse: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Cada passo que Paulo dava era no Senhor. Cada luta que ele travava era no Senhor. Cada decisão e cada escolha que ele fazia era no Senhor. Cada carta que ele escrevia era no Senhor. Amém? Vamos orar. Vamos orar para Deus confirmar essa palavra no nosso coração, para que a gente possa viver essa segunda-feira completamente entregue a Deus e deixar que Ele guie os nossos passos nessa segunda-feira, nessa nova semana que está começando. Deixa Deus te guiar, deixa Deus te direcionar, deixa Deus te mostrar a rota, porque Ele vê além, Ele vê além. Ele sabe de todas as coisas sobre a sua vida. E Ele tem todo o poder. Basta uma palavra, basta um toque dEle. Tudo se transforma, tudo muda. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse novo dia que está começando. Obrigado, Senhor, por essa nova semana que está começando. Como é bom saber que é o Senhor que vai na frente, que é o Senhor que vai nos guiando, nos mostrando o caminho que devemos seguir. Obrigado, Senhor, por nos acordar nessa manhã e trazer diante da Tua presença e aprender mais da Tua palavra. Que possamos verdadeiramente, Senhor, nos entregar por completo. Entregar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos sentimentos e pensamentos. Tudo isso, Pai, queremos nesta manhã submeter ao Senhor e te pedir que o Senhor cuide. Toma a nossa vida em Tuas mãos e nos conduz, Senhor, ao caminho que agrada o Seu coração. Nos faça viver os planos, o propósito, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor vê todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas. E no Senhor há todo o poder. Por isso, Pai, nos faz descansar. Tira de nós todo sentimento de preocupação, de medo, de achar que não vai dar certo,
de olhar para nós e reconhecer que somos realmente limitados e que precisamos e somos completamente dependentes da Tua graça, do Teu favor, da Tua vida sobre nós. Por isso, Pai, te dizemos nesta manhã, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa vida que foi criada por vós. Seja bem-vindo, Senhor, à nossa família, à nossa casa, ao nosso trabalho. Oh, Senhor, toma conta. Nos faz viver dias melhores. Nos faz viver um futuro que o Senhor já preparou para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de nós, porque motivo é que não falta. Às vezes somos incrédulos, às vezes somos arrogantes, às vezes achamos que a vida depende exclusivamente de nós. Por isso, Pai, te pedimos perdão e te pedimos que o Senhor assuma a nossa vida daqui em diante e nos faz viver plenamente segundo a Tua vontade. Não existe lugar mais seguro no mundo do que o centro da Tua vontade. Por isso, Pai, cuida de nós, cuida de nós. Ah, Deus, como precisamos do Senhor. Como precisamos do Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra nesta manhã. Uma palavra como essa nos direciona, nos traz de volta para o caminho da vida. Obrigado por saber que a nossa vida em Tuas mãos está segura, porque o Senhor vê além daquilo que vemos. O Senhor sabe além daquilo que sabemos. E o Senhor tem todo o poder para realizar, para fazer. Obrigado, Pai. Como te amamos, Senhor. Por isso entregamos hoje a nossa vida em Tuas mãos. Obrigado. Pai, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora. Visita cada vida, cada família, cada casa, cada trabalho, cada filho. Visita cada um de uma forma especial. De uma forma profunda, visita o íntimo, visita o coração, visita a mente, as emoções, e que haja paz. Tranquiliza o coração dos teus filhos, que haja paz, que haja harmonia, que haja tranquilidade, que haja esperança e principalmente que haja fé, que eles possam continuar caminhando de forma segura, crendo que o Senhor continua sendo Deus na vida deles. Eu te peço, Pai, os abençoe em tudo. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados. Extremamente abençoados. Cheio da graça, do favor que vem do Senhor. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Os abençoa. Que esta palavra seja vida no coração de cada um deles. Que eles possam ser transformados por elas. E que eles possam caminhar na certeza que o Senhor tudo vê, que o Senhor tudo sabe e que o Senhor tem todo o poder. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, obrigado por esta manhã, que a Tua graça, o Teu favor esteja sobre nós, nos conduzindo nessa segunda-feira, que será extraordinária. E ao chegar no final do dia, possamos dizer obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que essa palavra seja uma palavra de vida para vocês. Amém? Que vocês possam viver plenamente entregues a Deus. E deixa Deus guiar os seus passos. Agora sim, você pode responder a pergunta que eu fiz no início. Quem guia a sua vida? Amém, queridos? Que Deus os abençoe. E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui novamente às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Amém, queridos? Que vocês tenham uma segunda-feira abençoada, uma semana extraordinária na presença de Deus. Se entregue a Deus, confie e continue firme caminhando, porque os planos de Deus continuam de pé para a sua vida. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.